Olá, pessoal, estamos de volta aqui no segundo bloco, então, e vamos começar com uma pergunta para a aluna: alienação parental. Que paramento? A alienação parental, o que é? A alienação parental ela é a interferência na formação psicológica da criança e do adolescente, que pode ser feita pelos genitores, pelos avós, pela pessoa que detém a guarda, tentando criar alguma forma de repúdio pela outra pessoa, repúdio pelo outro genitor, tentando forçar na criança algumas coisas para a criança cortar o vínculo, cortar o contato. Na maioria dos casos, inclusive na doutrina do Flávio Tartucci, ele fala que isso pode nascer do divórcio. A pessoa que se sente prejudicada quando acontece o divórcio, ela tenta criar alguma maneira de se vingar do ex-cônjuge. E a ligação mais forte que ela tem com ele é o filho. Então, ela tenta cortar esse vínculo de pai e filho, de mãe e filho, forçando na criança acontecimentos, memórias, de coisas que não aconteceram, para a criança cortar o vínculo, ter repúdio, não querer mais ver. E isso acontece com uma frequência absurda. Inclusive, foi criado no Brasil uma lei que trata apenas da alienação parental, cuida apenas desses casos. Semana passada, eu vi uma entrevista que estava tentando criminalizar a alienação parental, porque, apesar da lei, ela não tem sido suficiente para punir ou ajudar a criança. A alienação que ela sofre, dependendo do grau, leva a problemas para o resto da vida. É um tratamento psicológico que ela vai fazer para o resto da vida para tentar se curar um pouco do que aconteceu. Professor Oswaldo, suas considerações em cima do que a Amália nos ensinou? Na verdade, a alienação vindo para o direito penal, a imputação de fatos desonrosos contra acusações levianas, nós poderíamos, em tese, tipificar um crime contra a honra. Uma injúria, uma difamação, e mais, se ela conseguir imputar na mente da criança que ela foi vítima de um crime que, na verdade, não foi, e às vezes a gente tem a alegação inverídica de crime sexual, nós temos aí até o crime de denunciação caluniosa, que poderia ser até provocado contra aquela que causou, ou aquele que causou a alienação parental. O professor Oswaldo, aproveitando que o senhor é delegado de polícia atuante, tem muito problema na delegacia que chega lá, o pai ou a mãe não quer deixar fazer a visita ou pegar o filho. E qual é o procedimento? Não há consenso se há crime ou não. Na verdade, nós temos o crime de desobediência. Para uma corrente haveria o crime de desobediência, mas quando... Para a defensoria há crime. Para outra corrente, entende que como não foi uma ordem judicial, mas apenas uma homologação judicial, não haveria a configuração do crime de desobediência, porque apenas foi um desacordo de um acordo anterior que foi homologado judicialmente. As duas correntes aí hoje não são pacíficas, nós temos as duas a serem seguidas. É interessante essa fala, quando você estava bem explicando, eu via que tinha o Boninho, que é o nosso diretor, ele estava prestando muita atenção. Sabe quando o sujeito tem culpa? Então ele fala assim, o que vai acontecer? Ele nem piscava, não é? Pessoal, nós vamos conversar com os alunos, não é? Nós temos uma aluna que vai fazer uma pergunta e o professor Lucas responderá a primeira. Boa noite, meu nome é Adriana, sou aluna do 7º termo e, como mãe, eu gostaria de perguntar qual é a posição da sociedade na questão de a mãe sempre está se cobrando, querendo dar o melhor para os filhos. A mãe estudante, então, que é o meu caso, será que o mercado de trabalho, a advocacia, tudo está preparada para receber a mãe que tem que fazer concessão de horário, que tem aluno para buscar na escola, que tem filho, que tem curso? Eu me sinto, às vezes, na obrigação de ser uma mãe melhor, uma estudante melhor, e fico entre um e outro. Será que não é esse o ponto dessa mãe?
As mães estão acostumadas a abrir mão de certas coisas. Aí, quando o pai tem que abrir mão de certas coisas, leva um choque de realidade? Essa é a minha pergunta. Pessoal, agora então eu vou pedir primeiro para a Amália responder e depois o Lucas fala, porque a Amália está fazendo o TCC dela de alienação parental. Ela falou que não era para contar, então já quem vai acompanhar, o professor que vai acompanhar, pode exigir muito mais, porque nós estamos no 7º período e ela já começou o TCC. Amália, você com a palavra. Nesse caso, eu também acho um absurdo a mãe se cobrar tanto para fazer tudo perfeito para o filho, enquanto a maioria dos pais, não são todos os casos, não estou generalizando. É bom. Mas na maioria dos casos, o pai deixa tudo na mão da mãe, como se fosse uma obrigação. E é uma coisa que já vem desde quando eu era criança, vivenciei muito isso em casa. Não faz tempo também, né? Se fosse o professor Oswaldo, daí fazia tempo, né? Eu vivenciei muito isso em casa. Quando meus pais se divorciaram, eu tinha 4 anos, e sempre ficou como obrigação da minha mãe cuidar de tudo. Só que chega um momento que também não dá. Chega um momento que a mãe, ela também tem as obrigações dela, ela tem que trabalhar, ela tem as coisas dela para cuidar, e o pai não é tão presente. Isso é uma coisa que deveria mudar na sociedade, deveria mudar esse entendimento, isso que passa. Porque, apesar de nós agora, eu tenho 22 anos, e vejo isso como uma coisa errada, ainda é passado. Ainda é visto como obrigação da mulher. O pensamento coletivo ainda não mudou. E esse é o problema. É aí que mora o perigo. Por mais que nós, agora, vejamos isso como errado, ainda é passado. Mas, Amália, quando você fala isso daí, da forma que nós estamos falando, nós vamos criminalizar, legislar, isso daí não teria que ser uma educação, porque não adianta nada você pegar um pai ou uma mãe ausente e obrigar. Você vai ter que pegar o filho domingo, 8 horas da manhã. O que ele faz? Ele vai pegar e vai dar lá um brinquedo hoje, lá, todo mundo aí com internet, uma internet boa, um iPad, e vai ficar no sossego. Não seria uma conscientização antes de uma legislação? Exatamente. É passado ainda como uma obrigação da mulher. Então, é uma conscientização, uma educação, a forma até de fazer comentários, de falar, até mesmo para a criança. Para mim, sempre foi passado que era obrigação da mulher. Até hoje, dependendo de almoço e de família, fizer algum comentário, tipo, eu não quero ter filhos, já é um absurdo, já é visto como uma coisa horrível, como se eu tivesse matado alguém. Que tem que casar. Que tem que casar, tem que ter filho, como se fosse uma obrigação da mulher. Tem que mudar, o pensamento tem que mudar. E começa com conscientização, com estudo, mostrando que isso está errado, que não é apenas da mulher essa obrigação. Eu acho que a passos muito lentos de tartaruga, mas um pouquinho agora já está mudando, porque a gente vê muitos pais que os filhos optam por morar com os pais. Sim. E, né? É assim, mais raro. No próprio filme aqui, né? Exatamente, no próprio filme. E ele se transforma, porque ele aprende a cuidar do menino e tal. Mas hoje em dia a gente vê muitos casos de crianças ou adolescentes, ou até quase adultos já em fase de faculdade, que moram com os pais, optam para ter mais convivência, porque realmente isso é uma tradição. A gente vive ainda numa sociedade machista, né, que a mulher, além, tem que fazer dupla jornada, além de trabalhar, ainda tem que fazer tudo na casa, cuidar dos filhos. Mas eu acho que devagarinho está mudando, a coisa está mudando e tal. E mesmo essa imposição social de ter filhos, né? Eu, por exemplo, não tenho filhos, optei por não ter filhos, e tenho muitas amigas que não tiveram filhos, optaram por não ter filhos, e não é nenhum drama, é só uma opção de vida. Como você opta por ser advogado ou dentista, né? Ou você casar ou não, é uma opção, uma escolha, né, de vida. E tem muita gente que acaba tendo filhos por causa dessa imposição e vira um pai, uma mãe horrorosos, enfim. Eu queria fazer um parênteses. É que falou dentista. A minha onça é dentista.
E nós temos... Isso nós vamos mandar para a rua, hein? E nós temos 2 filhos, um menino de 11 e a menina de 6. E ela trabalha em 2 lugares. E eu dou aula em 2 faculdades e delegado em São Paulo. Então, ou seja, nós não abrimos mão, nem ela, nem eu, da carreira. E quando ela tem que trabalhar, e eu estou aqui em Avaré, eu sou pai e mãe. E quando eu estou em São Paulo, ela é pai e mãe. Eu acho que esse deve ser o ideal. Esse deve ser o ideal. Mas, infelizmente, a mulher não é vulnerável. Ela acaba sendo atacada diariamente. E razão disso que tem que ter uma mudança. E eu não vejo a curto prazo ainda. Nós somos criados assim, né? Mulher como sendo algo inferior, que tem obrigação, e o pai não tem obrigação de nada. Os 2 têm obrigação, né? Mas eu só consigo estar fazendo alguma coisa graças à onça, hein? Lucas. Bom, se me permitem, eu fiquei pensando, né, nessa questão de uma solução. Uma das soluções é a gente assistir mais filme, porque o efeito catártico do encontro aí com a obra cinematográfica é algo que nos faz reavaliar nossos valores, né? Principalmente éticos. Nesse caso deste filme, que mostra a experiência de um pai que, em alguns meses, né, a gente não pode esquecer disso, que ele foi pai sozinho por alguns meses, e teve uma experiência muito bonita. Talvez a gente vendo isso, nós homens que muitas vezes nos aproveitamos dessa do machismo, né, que é internalizado aí na sociedade, nos colocamos a pensar, não, talvez essa deve ser a rotina natural de todo pai, né, e não só quando a mãe está ausente. Então ficaria talvez aí o incentivo para a gente assistir mais filmes para tentar superar um pouco do machismo que impera na sociedade. Muito interessante. Como nós percebemos aqui, a Karina disse desde o início, ela colocou o filme no direito. Nós vimos todas as nuances que o Lucas acabou de dizer. O curso de direito ele é muito rico por causa disso também. Como nós vimos aí, pessoal, a discussão do filme. E a aluna Adriana, ela fez uma colocação muito importante quando ela está tratando do trabalho. Como a pergunta que ela fez, e ela deixou bem claro que o marido dela é presente, não é? Ela trabalha, porque senão o marido vai fazer, minha mulher fez uma pergunta. Não, ela está cooperando aqui com os nossos bate-papo e o aprendizado do direito. Mas é importante o que ela disse, porque os 2 têm que trabalhar hoje, os 2 têm que correr atrás do dinheiro, não dá para um ficar em casa como era antigamente. Cobrava-se muito da mulher antigamente porque tinha essa situação. Mulher ficava em casa e, como disse a Amália, e o homem trabalha, como se fosse uma coisa simples, não é? Não é. Então, voltando à importância do filme, à importância do cinema para o direito, a importância do cinema para a nossa vida. Vocês viram que nós aqui discutimos o direito e também nós discutimos a nossa vida, o que acontece nas nossas vidas diariamente. Eu queria agradecer, então, vocês pela participação e em breve nós traremos outro filme para discutir.